Quando entramos no mercado de bolsa de valores, procuramos de fato ter uma renda passiva muito boa e muitas vezes mensalmente. E aqui eu venho te apresentar uma boa opção para você entrar no mercado e ter de fato uma renda muito bacana e mensalmente, certo? Mas antes disso, deixa eu te explicar a diferença de renda passiva para a renda ativa. A sua renda ativa é aquela renda que provém do seu trabalho, do seu esforço, do seu suor. Você levanta todo dia cedo, vai para o seu trabalho 7, 8, 9 horas, não sei. E você trabalha para que ao fim do mês você tenha uma remuneração para cobrir todos os seus custos. Uma renda passiva é aquela renda que vai pingar na sua conta, independente se você trabalhar ou não. É como se fosse um aluguel de uma casa. Independente do que aconteça, se você trabalhar ou não, o seu aluguel vai pingar na sua conta no fim do mês ou no começo. E é isso aí, isso que é uma renda passiva. Bom, agora se tratando de diferenças de fundos imobiliários para ações, temos basicamente a volatilidade, certo? Podemos observar aqui, neste gráfico, que temos aqui, em linha alaranjada, certo? Temos o IFIX, que é o índice que replica os fundos imobiliários. E temos a linha azul, que é o Ibovespa, que vai replicar as ações do Brasil, um pacote de ações, certo? Podemos ver que, por mais que tanto o IFIX como o Ibovespa sejam renda variável, podemos ver que no Ibovespa, que são as ações, tendemos a ter muito mais oscilação. Podemos ver aqui, em meados de 2020, bem durante a pandemia, as ações tenderam a cair bem mais do que o IFIX de fato. Por quê? Temos muito mais questões econômicas que vão afetar diretamente as ações do que os FIIs. Os FIIs são renda variável? Sim, só que estão atrelados a algo físico, que são imóveis. Ou seja, a oscilação, por mais que tenha, tende a ser menor. Outro ponto que eu vou mostrar aqui para vocês é, de fato, o número crescente de investidores no mercado de FIIs. Temos aqui dados desde 2009, mas vou chamar sua atenção para desde 2017 até 2023. Vejamos que o número de investidores tem crescido bem. De fato, são números muito interessantes. E por que, de fato, que esses números crescentes de investidores são interessantes? Porque você tem que entender o seguinte. Quando o número de investidores aumenta, temos também uma liquidez maior. E o que é uma liquidez? Liquidez é quando você quer zerar uma posição. Vamos supor que você tem ali 100 mil reais em uma posição de fundos imobiliários e você quer zerar ela, você quer vender tudo. Se tivermos um número crescente de investidores, para você zerar essa posição, vender tudo, vai ser muito mais fácil, concorda? Te trazendo outro dado que é importante sobre os fundos imobiliários, é sobre isto. Vejamos que, nos últimos tempos, as cotas dos fundos imobiliários têm caído de uma forma bem expressiva, certo? Mas tem um porquê. Vejamos aqui. Se você for seguir este gráfico aqui de 2017 até 2024, que é quando temos dados, certo? Vejamos que tem uma relação da taxa Selic, que é esta linha laranja, com o IFIX, que, como eu já falei, é um pacote de fundos imobiliários, é um índice, que é esta linha azul, certo? Vejamos a relação que, quando a Selic tende a cair, os fundos imobiliários tendem a subir. Porque você tem que entender o seguinte, temos fundos imobiliários pagando 10% ao ano com o risco da renda variável, que é a oscilação. Mas temos a taxa Selic, que é considerado o investimento mais seguro do país, que está pagando atualmente pouco mais de 12% ao ano, sem riscos, sem oscilação. Então, na cabeça de muitos investidores, de fato não faz sentido eu ir para a renda variável ganhar 10% ao ano, sendo que eu posso ganhar 12% na renda fixa. Mas se você acompanhar este gráfico novamente, você tem que entender o seguinte. Quando a Selic está alta e os fundos tendem a cair, você pode comprar cotas que pagam 10% ao ano, correto? E com desconto, com defasagem. Ou seja, a Selic em algum momento ela vai ter que cair. Quando ela cair, as cotas dos fundos vão tender a subir. Ou seja, é uma faca de dois gumes. Faça de conta que é um gilete, corta dos dois lados. Você, de um lado, vai ter um rendimento mensal bom, expressivo de 10% ao ano, como um exemplo. E, no longo prazo, você tem a valorização da cota. Quando a Selic cair, a cota vai tender a valorizar. Você vai ter um ganho mútuo, certo? E aqui eu trouxe também um gráfico para te mostrar.
a expectativa para 2025, a meta da Selic, certo? No fim do período, que é o fim do ano, em porcentagem. Podemos ver aqui que a expectativa para esse ano é que ela fique ali em torno de 11,25% e em 2026 a meta fique em 9,5%. Bom, você tem que entender o seguinte, por mais que tenhamos algumas previsões do cupom por economistas, de fato é muito difícil. Porque isso aqui, se você for analisar algumas metas antigas do cupom da inflação e também da Selic, podemos ver que, de fato, eles dificilmente acertaram. Isso aqui é, de fato, uma previsão. E, de fato, os acontecimentos ao longo deste ano podem mudar a trajetória dessas previsões. Então, por mais que tenhamos isso aqui como uma visão, um horizonte, nós não podemos colocar 100% das chances disso acontecer. Mas também não podemos deixar de se expor ao mercado, porque de fato aqui estamos tendo investimentos com foco em renda mensal para aumentar o nosso poder de compra ao longo do tempo. Então temos que utilizar o que temos acesso no momento a nosso favor. Se temos isso aqui ao nosso favor no momento, temos que utilizar isso. Agora que eu disse tudo isso, vou te trazer aqui 3 boas opções para você investir no mercado de fundos imobiliários, você se expor a eles, certo? De uma maneira mais fácil, mais simples. E o primeiro aqui que eu vou trazer para vocês é este. É o XFIX11, é um ETF. Um ETF basicamente vai ser uma cesta, vai ser um índice que vai replicar algum índice, certo? Vejamos aqui hoje que o XFIX está quase pegando, está ali em torno de R$11 por cota, certo? Bom, a grande vantagem aqui de um ETF é a seguinte: ao você comprar uma cota, você vai estar se expondo a uma cesta de fundos imobiliários. Você não vai precisar estudar caso a caso, fundo a fundo, para você de fato investir, porque que você já vai estar diversificado ao comprar esta cota. Temos algumas desvantagens. Por exemplo, aqui você não irá receber seus dividendos. Por quê? Por mais que eles sejam pagos pelos fundos imobiliários, a própria gestora aqui do ETF vai pegar este valor que foi pago e vai reinvestir no fundo, certo? Por mais que eu não invista via ETF, ele pode ser interessante para você caso você ainda não tenha um conhecimento muito amplo, muito grande neste mercado, certo? Porque aqui de fato você tem uma gestora experiente pelo fundo. E aqui no ETF temos outra desvantagem, que ela tem uma taxa de administração de 0,3% ao ano, certo? Então, isso aqui é de fato para um iniciante. Se você não tem conhecimento para analisar os fundos imobiliários e você quer de fato se expor a este mercado, bom, é muito interessante você começar por este ETF, XFIX11. Uma segunda boa opção para você é você estudar, certo? Você ir atrás do BTHF11. O BTHF11 é um FOF. O que é um FOF? O BTHF11 hoje é um Hedge Fund FII. Bom, mas um pouco antes ele era o BCFF11. Calma, para não confundir sua cabeça, o que aconteceu? O BCFF11 ele era um FOF e ele hoje se uniu, se juntou, fez uma fusão com o BTHF11, que é um Hedge Fund FII. A questão aqui é que o BTHF11 ele é muito diversificado. Ele é um fundo que vai investir em outros fundos imobiliários. Ou seja, esta cota é diversificada igual ao ETF que eu te apresentei. Mas a questão aqui é que o BTHF11 ele te paga por mês todo aquele provento gostoso que cai na sua conta. E aqui a questão é a seguinte: hoje o BTHF11, se você for atrás dos dados dele, ele está com P sobre VP de 0,71%. Só para relembrar, o que é um P sobre VP? Um P sobre VP quer dizer que ele está sendo negociado no mercado com desconto. Por quê? Todas as cotas elas vão representar o patrimônio do ativo, certo? Quando o P sobre VP está abaixo de 1, quer dizer que está com desconto. Porque o justo, o preço justo da cota seria se ela estivesse em 1, certo? Como aqui estamos em 0,71, estamos com de fato um desconto. Ou seja, além de você estar aqui comprando uma cota barata, você estará se diversificando ao você comprar esta cota, porque é um fundo que investe em outros fundos. E mais uma terceira opção aqui
É um fundo que muitos gestores, muitos investidores amam ele por sua qualidade e resiliência e boa gestão. É uma dica de estudo para você que é o HGLG11. O HGLG11, ele é um fundo logístico, certo? Ele é um fundo que vai investir em galpões logísticos. Hoje a cota está em torno de R$150. Mas aqui nós podemos ver que é um dos maiores fundos do mercado, porque hoje ele tem uma liquidez média diária de 6,2 milhões, muito bom, um rendimento médio mensal de R$1,10. Isso por ano vai dar um dividend yield de 8,77%. Podemos ver que também o P sobre VP dele, que é como eu te falei, abaixo de 1 está descontado, está em 0,96% atualmente. Aqui podemos ver que o valor patrimonial do fundo tem subido. Vemos aqui desde 2015 até agora, em 2024, no mês de outubro, o valor patrimonial do fundo tem se mostrado muito resiliente diante a gestão e tem de fato subindo. Isso é bom, porque aqui a questão é que você está investindo, você está alocando o seu capital, de fato, num fundo que é atrelado em imóveis. Quando esses imóveis tendem a se valorizar, corrigir ao longo do tempo, o valor da cota também tende a corrigir, certo? Podemos aqui observar também a vacância do fundo. O que é a vacância? Quanto maior for a vacância, ela representa a quantidade da porcentagem dos imóveis que não estão alugados. Por exemplo, o fundo tem 5% de vacância, 5% dos imóveis não está alugado, certo? Podemos ver aqui que a ocupação física dele, historicamente, fica na casa de 93%, certo? Dados aqui desde fevereiro de 2021, certo? E temos aqui até janeiro de 22. E temos aqui, por fim, temos aqui a área bruta locável do fundo. Vemos aqui que ele tem 28 ativos imóveis, certo? E eles são distribuídos em 6 estados brasileiros. Se nós formos observarmos aqui, podemos ver que em Goiânia temos um imóvel, na região de São Paulo aqui temos 21 imóveis. Podemos dar um zoom aqui no mapa e vemos todos os imóveis do fundo distribuídos aqui no mapa, certo? Mas como eu disse, isto aqui é uma recomendação de estudo para vocês, certo? Se aprofundarem. Dei uma opção para vocês se diversificarem sem conhecer os fundos, certo? Que é através do ETF. Dei uma opção opção aqui de fundo, que é um FOF, certo? Hoje é um Hedge Fund FII, mas para facilitar aqui o entendimento, FOF, que é um fundo que investe em outros fundos, certo? E dei uma opção aqui de logístico, certo? Que é o HGLG11. Bom, falei algumas coisas aqui dos fundos também, mas de fato isso aqui é uma dica de estudo para vocês. Então, não desperdicem, vão atrás de conhecimento, estudem e usem essas dicas a seu favor, certo? Dito isto, fico por aqui, espero ter ajudado de alguma forma e até mais.